paz, Senhor Jesus Cristo. Sejam todos bem-vindos ao canal. Se você não me conhece, meu nome é Ana Lúcia. Se você não é inscrito, convido você a se inscrever, deixe seu gostei, compartilhe e nos ajude a levar o Evangelho adiante. E hoje nós vamos trazendo aí lições da vida de José, né? Eu até tinha separado aí 5 lições que a vida de José pode nos trazer, né? Mas depois eu vi que tem um pouquinho mais, né? De lições aí, né? Nós vamos estar meditando aí, né? Um pouquinho sobre a vida de José e o que a gente pode aí aprender, né? Com os erros e com os acertos de José, né? Que a gente pode trazer para o nosso dia a dia, né? Que vai nos facilitar aí um pouquinho a nossa vida, né? Amém? Então, né? Eu vou meditar em Gênesis, né? Começando aí no capítulo 37, no versículo 3, tá certo? Aqui na minha Bíblia tem um subtítulo, né? José é vendido por seus irmãos, né? Aí lá no 3 diz: Israel amava José mais do que todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice. Ele fez uma túnica de várias cores. Vendo, pois, seus irmãos que seu pai amava mais do que a todos os seus irmãos, aborreceram e não podiam falar com ele pacificamente. Então, aí vem a primeira questão aí, né? De José, né? Os irmãos o detestavam, né? Por ele ser diferente, porque viam que seu pai o amava mais do que eles, né? E isso causava nos irmãos inveja, aborrecimentos, né? Então é a primeira lição, né? Que nós, como filhos amados, escolhidos pelo Senhor, né? Nós estamos aí, né? Sempre na mira dos inimigos, né? Então às vezes a gente é invejado, a gente é visto com maus olhos, né? Pelo mundo, né? Que até anotei também, né? José era mal falado, né? José tinha má fama, né? Então nós cristãos, nós às vezes somos mal falados, né? Levamos uma má fama, né? Somos aí chamados de fanáticos, de crentes barulhentos, né? Então, foi uma coisa aí que José enfrentou, né? Dentro da própria família, né? Dos seus irmãos, né? Que isso é algo muito comum, né? Também hoje no dia a dia, né? Muitas vezes nem a própria família acredita na gente, né? Nos incentiva, muito pelo contrário, se sentem incomodados, né? Nos chamam de loucos, né? Loucos, barulhentos, né? Fanáticos muitas vezes, né? Então aí é uma das primeiras lições que José passou e que nós também passamos nos dias de hoje, né? Aí depois, né, nós vamos para a segunda lição aqui, né? Que aí fala lá no 5, né? Sonhou também José um dos sonhos e contou aos seus irmãos, por isso aborrecia ainda mais. E diz-lhes: ouve, peço-vos, este sonho que tem sonhado. E eis que estávamos atando molhos no meio do campo. E eis que o meu molho se levantava e também ficava de pé. E eis que os vossos molhos o rodeavam e se inclinavam ao meu molho. Então disseram seus irmãos: tu, pois, deverás reinar sobre nós? E tu verás domínio sobre nós? Por isso, tanto mais o aborreciam os seus sonhos e as suas palavras. Então, né, segunda lição, Deus ele nos dá sonhos, Deus ele nos dá dons, Deus ele nos dá visões, né? Assim como ele deu a José, ele também nos dá nos dias de hoje, né? E o que eu aprendi, né? Até hoje a palavra no culto, mais uma vez confirmando, né?
essa palavra, que a gente não tem que contar os nossos sonhos para pessoas erradas, né? Às vezes Deus nos dá visões que são para a nossa edificação, que não são para ser dividida com outras pessoas, que é para o nosso ministério crescer. E muitas vezes a gente fica ali na emoção, né? De ter recebido aquele entendimento do Senhor, ter recebido aquela visão, e a gente acaba contando para outras pessoas, acaba querendo dividir com outras pessoas. Só que nem todo mundo que está ao nosso redor quer o nosso bem, quer ver o nosso crescimento, tanto físico quanto espiritual. Então, muitas vezes a gente conta e a pessoa pode até aplaudir na sua frente, né? Mas, né, com a boca ela fala algo, mas os olhos ela pode estar falando outra, invejando, né? Até mesmo aí desejando que não dê certo, né? Ou muitas vezes nem aceitando, né, aquilo ali que a gente fala, né? Então a gente tem que aprender a nos calar. Tem coisas que Deus quer que nós fale, mas tem outras coisas que Deus também pede para que a gente se cale, né? Que a gente venha agir com sabedoria, né? E José, por ter contado os sonhos dele, né? Mas a gente vai ver que ele pagou um alto preço, né? Ele passou por muitas lutas, né? Por muitas afrontas, né? Por ter contado seus sonhos aí, os projetos que Deus tinha para a vida dele, né? Então, a gente vai continuar aqui, ó. Terceira situação, né? Que é um pouquinho parecida com a segunda aí que José passou e que a gente passa, né? Como eu falei, né? Antes. E seus irmãos, pois o invejavam. Seu pai, porém, guardava seus irmãos, pois o invejavam. E seu pai, porém, guardava este negócio no seu coração. E os seus irmãos foram apacentar o rebanho de seu pai junto a Siquém. E disse, pois, Israel a José: não apacente os teus irmãos junto de Siquém. E vem, e enviar-te-ei a eles, e lhe disse, eis-me aqui, né? Então aí, né, mais uma vez, né, os irmãos se sentiam injustiçados pelo pai, né? Porque aos olhos deles, José era o queridinho, né, do pai, né? José, ele tinha aí suas regalias, né, pelo pai. O pai era um pai mais carinhoso com José do que com seus outros irmãos. E isso incomodava também, né? Então, muitas vezes nós, hein? Deus, ele tem um cuidado especial conosco, né? Com os seus amados, com os seus escolhidos. Deus, ele cuida de nós de uma forma especial, de uma forma diferente, né? E aí, muitas vezes, né? As pessoas não entendem, né? Deus, ele nos dá muitos livramentos. Deus, ele nos capacita para coisas maiores, né? Conforme também o nosso esforço, né? A nossa dedicação, porque Deus, ele é justo, né? Ele também é muito justo. Então, conforme a gente vai se voltando para o Senhor, o Senhor também vai nos abrindo, né? Muitas coisas. E às vezes tem pessoas ali que elas querem ter as bênçãos, querem crescer, mas elas não querem sacrificar, elas não querem se esforçar, elas não querem ir atrás, né, de mais conhecimento, né? Então, isso também incomodava seus irmãos aí também, né? Por este cuidado especial aí do pai, né, de Israel, né? E aí depois, ó. Aí depois, mais pra frente, vocês vão ver aí, ó, que quando, né, José foi encontrar os irmãos, né? Ali, ó, e viram de longe, e antes chegassem a eles, conspiraram contra ele para matarem. Ou seja, mais uma vez trazendo para os dias de hoje.
Existem muitas conspirações contra nós, filhos e filhas do Senhor, né? O inimigo, ele arma muitos laços para nos matar, para nos calar, para nos coagir, para nos intimidar, né? Tentar colocar medo. O inimigo, ele usa várias setas, né? Tenta lançar várias setas, né? Para nos fazer desistir daquilo que o Senhor colocou no nosso coração. Eu mesma, né? Hoje eu até estava falando isso com uma irmã em Cristo, né? E também colega de trabalho. Que desde criança o Senhor sempre colocou sonhos grandes no meu coração, né? Mas o inimigo também, né? Largava muitas setas, tentando colocar o medo, me coagir, muitos ataques espirituais, né? Desde criança. Então, assim, a nossa vida, ela é uma guerra constante, né? Deus tem projetos, tem planos para nossa vida, Deus quer nos ver grandes, mas o inimigo, ao mesmo tempo, ele também batalha para nos tirar, né? Tentar nos calar nossa voz, tentar parar o nosso ministério, né? Então ele usa aí de várias artimanhas, né? Como aqui, né? Conspirações, ataques, né? Em forma de palavras, né? Setas aí, né? De doenças, de enfermidades. Muitos trabalhos são feitos, né? Para tentar nos destruir, né? Muita inveja, muitas orações contrárias. Infelizmente existem orações contrárias, sim, né? Palavras contrárias contra o nosso ministério, de pessoas que ficam ali muitas vezes olhando, né? Não curtem, mas elas olham e ficam ali esperando que a gente venha cair, né? Então, infelizmente, isso também existia e ainda existe nos dias de hoje, né? Então, é mais uma lição da vida de José aqui. José passou e que nós também passamos, né? Aí depois dali eu marquei ali, né? E ali eles vão também, depois mais pra frente, eles vão simular a morte de José, né? Então muitas vezes o inimigo vai tentar usar pessoas para fazer com que as pessoas pensem que o Senhor nos esqueceu, né? Que nós estamos aí esquecidos, muitas vezes vocês vão ouvir falar assim, fulano caiu, né? Fulano tá afastado. E não é assim, né? Então, muitas vezes o inimigo, ele vai tramar falsas acusações, né? Falsos testemunhos contra nós. Isso aí José passou também, né? Aí depois, mais pra frente, né? José, ele é vendido como escravo, né? Ali, né? José foi vendido como escravo e ele vai pro Egito, né? E ali, muitas vezes hoje em dia, o inimigo também, ele quer nos escravizar, né? E aí vocês falam, mas hoje em dia não existe mais escravos. Sim, de certa forma não. Mas qual é a forma que o inimigo escraviza as pessoas hoje em dia? Nos vícios, né? No álcool, nas drogas, né? Prostituição, né? Roubo, né? As pessoas acabam aí se tornando escravas daquela situação, né? Muitas vezes elas querem parar, mas existe um ser ali habitando ali, né? Que se a pessoa não buscar o Senhor, né? Ela acaba sendo escravizada aí, né? Tendo aí seu próprio corpo muitas vezes torturado, né? Pelas bebidas, pelas drogas fortes, né? Pelas compulsões, né? Do mundo. Então é uma forma de escravidão, né? Que o inimigo faz de tudo, né? Para que a gente não chegue na promessa. Ele vai tentar nos escravizar também, né? Mas, quando Deus tem um propósito na vida da gente,
mesmo com todas essas dificuldades que o inimigo coloca, né? Deus, ele é conosco, né? Você vai ver aqui, né? Que em todas as situações que José passou, o Senhor estava com ele. E assim somos nós, né? Mais que o inimigo tente roubar os nossos sonhos, mas quando Deus tem um projeto na nossa vida, Deus vai estar sempre conosco. Ele nunca vai nos abandonar. Amém? Ali vai dizer, né? E o Senhor estava com José, e foi varão próspero, e estava na casa do seu senhor egípcio. Então, aí começa a mudança na vida de José. Aquilo que os irmãos acharam que seria o fim de José, foi o que Deus usou para que ele pudesse honrar José, né? Aí José, né, foi aí abençoado, mesmo sendo vendido como escravo, o Senhor o prosperou, o Senhor o abençoou, né? Então, ali, ó, José achou graça aos olhos e servia a ele, pôs sobre a sua casa e entregou tudo nas mãos, tudo que tinha. E aconteceu que desde que pusera sobre a sua casa e sobre tudo que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio, por amor de José. E as bênçãos do Senhor foi sobre tudo que tinha na casa e no campo. E deixou tudo o que tinha na mão de José, e de maneira que nada sabia do que estava com ele, e a não ser do pão que comia. E José era formoso e de aparência de boa vista. Então aí José já começou a se tornar um homem importante, né? Um homem próspero, né? Mas aí também é outra coisa que a gente tem que ter cuidado. Quando as coisas começam a acontecer na nossa vida, que a gente começa a crescer espiritualmente, fisicamente, a gente não pode se descuidar e nunca deixar de ser prudentes. Nós temos que estar aí sempre atentos a tudo e a todos, porque vocês vão ver ali, ó, que Deus abençoava, mas porém, ali vocês vão ver que o inimigo, ele de certa forma, armou laços para José. Então, por mais que a gente seja aí homens e mulheres de oração, o inimigo, ele vai estar sempre tramando, sempre armando laços, né? E aí depois vocês vão ver ali, né, que a mulher de Potifar, né, ela quis se envolver com José. Mas José, por ser temente ao Senhor, ele recusou a oferta, né? Então ali ela pegou, né, e conseguiu segurar as vestes de José, né? Então muitas vezes nós vamos ser acusados injustamente, assim como José também foi acusado injustamente, né? Eu passei por essa experiência, né, aqui onde eu moro, né, de ser acusado injustamente, e isso é tão doloroso para nós, né, que procuramos estar aí agradando a Deus em tudo, né, de forma certa. Mas para honra e glória do Senhor, a justiça de Deus, ela nunca falha, né? Então podem nos colocar na prisão, podem nos acusar, mas a voz do Senhor, ela prevalece, né? Quando a gente está em obediência, né? O Senhor, ele nos honra, né? Mesmo em dias difíceis, né? A gente não deve deixar de buscar o Senhor, de confiar, de adorar, de louvar o Senhor, né? Porque o Senhor é aquele, né, que tem o poder de quebrar cadeias, quebrar correntes, quebrar muralhas, derrubar gigantes, né? Nos tirar aí da lama, do fundo do poço, né? Assim como tirou José, né? Quando os irmãos jogaram José no poço, né? Deus foi lá e tirou José do fundo do poço, né? Então ele também nos tira nos dias de hoje, né? E vocês vão ver depois, né, que José, ele foi preso, né? E aí mesmo na prisão ele interpretava sonhos, ou seja, Deus continuou dando os dons para José, né?
porque aquele dom que Deus dá, Ele não tira. Esses dias Deus usou a missionária para revelar para mim que aquilo que Deus havia me dado, Ele não tirou de mim, né? Por um tempo eu me deixei ser enganada pelo inimigo, me deixei ser coagida pelo inimigo e achei que Deus havia esquecido. Mas Deus, aquilo que Ele promete, Ele não esquece. Se alguém atrasa as promessas, somos nós. Nós atrasamos as promessas, porque às vezes a gente acaba falando demais, né? Como José falou demais, né? Mas depois ele já muda. Depois, quando ele vai para o Egito, ele já aprende a se calar mais, né? E não, nós temos que aprender a não contar os nossos sonhos para todo mundo, porque nem todo mundo quer o nosso bem, né? Então ali, né, José interpreta sonhos na prisão, né? E depois da prisão ele vai ser chamado para interpretar os sonhos de Faraó, né? E aconteceu que ao fim de 2 anos inteiros, Faraó sonhou e eis que estava em pé junto ao rio. E eis que subiam do rio 7 vacas, formosas vistas gordas de carne, e pastavam no prado. Deixa eu só passar aqui. E eis que subiam do rio após elas outras 7 vacas feias, avistas e magras de carne, pararam junto a outras vacas na praia do rio. E as vacas feias à vista e as vacas de carne comiam as 7 vacas formosas à vista e gordas. Então acordou o Faraó, né? Então José foi chamado aí para interpretar o sonho de Faraó, né? Então ali, ó, mais uma coisa, a gente tem que cuidar. Sonhos, né? Deus fala conosco através de sonhos. Ali Deus falou pro Faraó, né, que haveriam 7 anos de fartura e depois 7 anos de seca, né? Porque vocês vão ver aí que o 7 na Bíblia, ele é um número profético, né? Então a gente tem que estar atento aos números também, porque muitas vezes Deus vai nos dar sonhos e vai nos falar através de símbolos, de números, né, de cores. E nós temos que estar atentos aos sonhos, né? Temos que estar alerta, porque muitas vezes Deus, é a forma que Deus vai ter de falar conosco, vai ser através de sonhos. Então nós vamos ter que estar buscando sabedoria de Deus para interpretar e entender o que Deus quer nos revelar através de sonhos, né? Então a gente tem que buscar isso também no Senhor, né? Então José é chamado, né? Interpreta o sonho de Faraó, né? E então, depois de todas essas lutas, né, que José passou, então, né, Faraó põe José como governador do Egito, né? E depois ali no 39, né, depois disse Faraó a José: pois que Deus te faz saber tudo isso, ninguém é tão inteligente, tão sábio como tu. E tu estarás sobre a minha casa, e por tua boca se governará todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior que tu. Disse mais Faraó a José: vês, aqui te tenho posto sobre toda a terra do Egito. E tirou o Faraó o anel de sua mão e o pôs na mão de José, e fez vestir as vestes de linho fino, e pôs um colar de ouro no seu pescoço. E o fez subir no segundo carro que tinha, e clamava diante dele: ajoelhai assim, o pôs sobre toda a terra do Egito. E disse Faraó: eu sou o Faraó, porém, sem ti ninguém levantará sua mão, ou seu pé em toda a terra do Egito. E chamou Faraó o nome de José Zefanate-Pané, e deu-lhe por mulher sua neta, filha de Potifera, sacerdote de On. Saiu José por toda a terra do Egito. Então, ali, ó,
José se tornou uma grande autoridade, né? De escravo a governador, né? Mas ele passou por muitas situações, por muitas lutas. Então, para nós, muitas vezes, chegarmos no propósito que Deus tem para nós vamos passar por muitas lutas também. O inimigo vai tentar nos escravizar, muitas vezes vão tentar nos humilhar, nós vamos passar por falsas acusações, né? Nós vamos aí ser humilhados muitas vezes, né? Passamos por muita inveja, por falsas acusações, então tudo isso, né? Então, às vezes pode ser evitado se a gente aprender a nos calar, né? Ouvir mais e falar menos, né? Essa é uma das maiores lições aí, né? E depois vocês vão ver, né, que os sonhos se realizam, né? Porque os irmãos de José vão ter que descer ao Egito, né? Porque a fome vai fazer com que eles desçam. E aquele sonho que ele teve lá como criança, que os irmãos se curvavam a ele, se cumpriu, né? Depois de muitos anos. Então, quando Deus ele nos dá um sonho, não importa quantos anos vão passar. Se nós continuarmos acreditando e confiando no Senhor, aquele sonho ele vai acontecer, ele vai se realizar, né? Mas a nossa confiança tem que estar em quem? No Senhor, né? Nunca se esqueça que a nossa confiança tem que estar em Deus. Amém? Então, eu acho que é isso hoje, né? Outro dia eu continuo falando um pouquinho mais de José, né? Que o vídeo já tá bem longo aí, já tá com 26